Que Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre possa nos conduzir na busca da verdade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um projeto, vamos dizer assim, que chegou em formato de PDF num grupo do WhatsApp, que se fosse qualquer outro eu não daria assim tanta importância, mas chegou através de um grupo da URI, que é a União Regional Espírita, do qual eu faço parte, e quando eu li esse projeto aí do nosso irmão chamado Jaime Ribeiro, né, o autor disso, eu fiquei espantado de ver principalmente pessoas aplaudindo. E só que eu acho que essas pessoas não entenderam direito o que esse projeto dele, vamos dizer assim, essa profecia desse irmão, aonde ela pode chegar. Então o nome do projeto é As 10 Tendências para o Futuro do Movimento Espírita Pós-Pandemia. E ele começa assim: antes, não sei o que ele quer dizer com antes da pandemia, eu acho que ele quer dizer isso, né? Antes da pandemia. Ele fala assim: as atividades do movimento espírita estavam estruturadas em práticas e experiências passadas. Vivíamos o desafio de alinhar as nossas iniciativas a uma doutrina atemporal e seus princípios, criada no século XIX, praticada em instituições do século XX e vivida por pessoas do século XXI. Temos muito orgulho e somos gratos por tudo que foi feito até então, mas o mundo mudou. Como assim? O nosso irmão está dizendo que a doutrina espírita, o movimento espírita está ultrapassado. Com que base que ele falou isso? E assim ele fala, temos orgulho, somos gratos, mas o mundo mudou. O que seria isso, o mundo mudou? Eu não consegui entender o que ele está propondo. Mudou o quê? As árvores começaram a nascer de cabeça para baixo, a água ficou verde, a capivara começou a dançar tango. Como assim o mundo mudou? Mudou em qual sentido? E ele continua: não foi a pandemia que provocou essa mudança, ela foi apenas um instrumento que nos mostrou que devemos iniciar novas práticas e nos adaptar a uma nova realidade. Mas como assim uma nova realidade? Meu irmão, pelo que eu sei, só existe uma realidade, que estão nas leis naturais do nosso Pai. Como assim uma nova realidade? Se existe uma nova realidade, quer dizer que a realidade antiga nunca foi realidade. Porque a realidade é e sempre será. Ou se existe uma nova realidade, quer dizer que existe mais de uma realidade, portanto existem duas verdades. Então eu não consegui entender assim, a introdução que ele está dando no projeto dele já não faz sentido. Até porque ele quer propor uma coisa muito assim, que é uma revolução, né, que ele quer fazer no movimento espírita, e ele não foi nem um pouco explícito. No que ele não sabe nem o que ele está dizendo. E aí ele vai, amanhã, vamos supor que é amanhã, depois da pandemia. Algumas atividades continuarão com o mesmo formato, sendo potencializadas pela tecnologia. Reuniões públicas serão massivamente transmitidas ao vivo nos canais digitais, alcançando mais pessoas do que antes. Cursos e reuniões de estudo serão oferecidos em modelos híbridos, com aulas presenciais e online. A experiência do frequentador será levada em conta. Os centros que se adaptarem à nova realidade serão frequentados como nunca foram. Então, assim, ele está fazendo uma profecia aqui. Ou pelo menos ele está dando uma ordem. Né? Algumas atividades continuarão com o mesmo formato, mas outras não. Como é que tu sabes isso? Então, eu não sei que base que esse irmão buscou só para a introdução, tá? Nós estamos na introdução. E ele fala assim, a experiência do frequentador será levada em conta. Ou seja, o movimento espírita, a doutrina espírita tem que se adaptar agora a cada frequentador. Tá, então ela vai ter que ser um movimento espírita para cada um, porque todas as pessoas são diferentes. E aí, no final ele diz, os centros se adaptarem à nova realidade, de novo, né? É uma nova realidade, é realmente um profeta, né? Serão frequentados como nunca foram. Tá, e desde quando a doutrina espírita é populista? Como assim ser frequentados como nunca foram? Qual obra básica você está vendo que Allan Kardec diz para chamar as pessoas tem que ter o maior número de pessoas? O que é isso? E aí ele pega 3 frases aqui do Herculano Pires, do Allan Kardec, do Emmanuel, assim, para
para dar uma base assim no que ele vai falar, coisa que não tem nada a ver, nada a ver, assim, interpretação totalmente errada. Eu não sei se ele interpretou ou se ele jogou ali, deu um Ctrl F assim, buscou certas palavras e jogou ali. Não tem nada a ver isso aqui, nada a ver. E aí ele bota, o que isso significa? O que isso significa? As 10 tendências para o estudo e a prática da doutrina espírita no mundo pós-pandemia são baseadas nas transformações que vem acontecendo na sociedade, por meio de novos paradigmas nas áreas da tecnologia, gestão e experiência das pessoas, que o movimento espírita precisa compreender e bem utilizar para se posicionar no século XXI. Aqueles que estão esperando a pandemia passar para abrir suas instituições com os mesmos formatos de antes, ainda não entenderam o que está acontecendo. 2 pontos. Vamos nos conectar uns com os outros de uma forma diferente. Tá, mas e as casas que não fecharam? A casa espírita que eu trabalho não fechou. Você foi perguntar para alguma casa espírita que não fechou o que mudou? Então, é o que eu digo, no que você se baseou, irmão? Não tem assim, eu não consigo ver, até porque são 10 tendências para o futuro do movimento espírita pós-pandemia. Ou seja, não tem como esse irmão ter feito isso e estar trabalhando nisso há alguns anos. Ele só pode ter começado a trabalhar com isso depois que veio a pandemia. E isso aqui já faz uns 2 meses que eu li e já está na 2ª edição. Está na 2ª edição, já foi alterado alguma coisa, já foi revisionado alguma coisa. Então, como que em tão pouco tempo você pode propor tantas coisas? Com base em quê? Foi assim que o Allan Kardec fez a obra? A primeira coisa que chegou ele já colocou? Ou ele esperou anos, às vezes, para dizer alguma coisa? Então, isso nada a ver com o que esse irmão está falando. E ele continua, aqui está em negrito. A revolução digital nos deu acesso a um potencial sem precedentes. Nunca houve, realmente, deu um potencial sem precedentes. Mas assim, a energia atômica é um potencial sem precedentes. Se eu usar ela para o bem, vai ser bom. Se eu usar ela para o mal, eu vou matar um monte de gente. Então, um potencial é um negócio neutro. Nunca houve uma geração com tanta capacidade de propagar a mensagem da doutrina espírita para os corações humanos. Realmente, nós nunca tivemos essa capacidade. Isso aqui o irmão está certo. Agora, volto a dizer o que eu estava falando anteriormente. É neutro. E se eu usar ela para o lado ruim? E se eu desviar? Esse documento propõe pensar como o movimento espírita pode se alinhar ao tempo atual. O movimento espírita, por isso que eu digo, esse irmão está propondo uma revolução do movimento espírita. Esse documento propõe pensar como o movimento espírita pode se alinhar ao tempo atual. Então, ele claramente está dizendo que o movimento espírita está ultrapassado, motivando os espíritas a protagonizarem a construção que Allan Kardec nomeou como o 6º período do espiritismo, a renovação social do nosso planeta. Tu leu esse texto, a renovação social? Irmão, tu não lesse esse texto. E se tu lesse esse texto, você não entendeu o que ele quis dizer. Você não entendeu o que ele quis dizer. E aí nós vamos, né? Aí ele bota as 10 tendências. Vamos dar uma passada assim, rápida, né? Por cada uma delas. E nós vemos assim a incongruência, né? A falta de nexo com que esse irmão propôs as coisas que veio na cabeça dele. Não sei por quem. Transmissões de reuniões espíritas. O futuro das reuniões públicas não será apenas presencial, ele será também digital. Por isso, todos os centros deverão possuir Wi-Fi. Meu irmão, você sabe o que você está dizendo? Todos os centros terão que possuir Wi-Fi. Então, assim, se não tiverem Wi-Fi, o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo não terá eficiência, não terá eficácia. Mas como é que tu me diz um negócio desse? Então Jesus deveria ter vindo 2000 anos depois, quando já tivesse internet? Mas isso é uma pouca vergonha. E aí ele continua. O sucesso do aprendizado não será definido na presença física das pessoas, mas pelo alcance da mensagem. As reuniões serão transmitidas por canais de streaming, como YouTube e redes sociais. Os áudios das palestras serão compartilhados em grupos de mensagens em formato de podcasts, muito popular entre as novas gerações. Veja que ele fala assim, serão. É uma profecia isso aqui. Ele está afirmando. Ele diz assim, é uma tendência, mas ele só afirma. Ele não diz assim, poderá acontecer. Não, ele será sim. Ele, apesar de ser um processo de baixo custo, será preciso que as pessoas se capacitem para produzir conteúdos de qualidade. As pessoas, preste atenção, assim, primeira palavra, capacitar. Se capacitem. Veja onde é que ele vai chegar.
Os palestrantes se prepararão melhor para suas falas, abandonando o improviso. Por quê? Porque agora vai ter Wi-Fi e vai para a internet? As instituições... Aí, assim, por que eles vão se preparar melhor? Tá, quer dizer então que antes eles não se preparavam bem? Ah não, mas eles vão se preparar melhor agora porque vai estar na internet e vai ter mais pessoas vendo. Tá, e como que isso aí pode ser bom? Então os palestrantes eles vão se preparar melhor por conta do orgulho, da vaidade? Olha só, não tem nada a ver com esse irmão que está falando. As instituições que não seguiram o novo formato, a instituição que não seguir o novo formato tenderá a reduzir o potencial do seu alcance doutrinário. O potencial do seu alcance doutrinário. Como assim? Tá, Jesus, ele não era pescador de almas, não é uma por uma. Ou ele chegava do nada e convertia 1000 pessoas, 500 pessoas. Era um por um, meu filho. Então por que você quer usar a tecnologia para conseguir converter mais pessoas do que o próprio Cristo convertia? Você não dá para entender. E aí ele vai. 2. Novos formatos de curso e estudos. Os cursos espíritas serão híbridos, com aulas presenciais e online. As avaliações de aprendizagem. Avaliações de aprendizagem. Olha a segunda palavra. Avaliações. Antes é capacitar, tinha que capacitar, agora avaliações. Então veja no que esse irmão está dizendo que vai se tornar o movimento espírita. As avaliações de aprendizagem serão realizadas por meio de quizzes online, para que o reforço do conteúdo seja personalizado. Ou seja, ele quer fazer uma faculdade, né? A doutrina espírita tem que ser igual a uma instituição. Assim. A duração dos cursos será curta. Por quê? Como é que tu afirma um negócio desse? Por que será curta? Então, o espírito ele não é imortal? A evolução não é infinita? Então por que tem que ser curto? Aí, a maioria das pessoas não está mais disposta a estudar o mesmo livro ou assunto por muito tempo. Tá, e o queco? E o que é que eu tenho a ver com isso? Se não está disposto a estudar, meu irmão, aí é de cada um, é o livre-arbítrio. Então a doutrina espírita vai ter que buscar um novo método, né? O movimento espírita vai ter que buscar um novo método, que não aquele que os espíritos da terceira revelação, do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, nos deram para chegar até as pessoas porque elas estão com preguiça de aprender. Olha só que coisa sem nexo. A programação das aulas abordará os pilares do Espiritismo em conjunto com temas atuais e artigos científicos. Isso, de certa forma, já é feito. Mas olha só o que esse irmão fala. Os facilitadores farão a curadoria e conexão desses assuntos e não apenas a explicação de um tema isolado. Então, assim, você não pode mais falar sobre o passe. Aí você tem que falar também de física, você tem que falar de assuntos como aí o magnetismo, você tem que falar de um monte de coisa. Ou seja, a doutrina espírita, só falar os assuntos da doutrina espírita já consome o tempo que a maioria das casas nem tem para explicar tudo. Né? O tempo realmente é curto. Então, aí você vai lá, você diz que tem que colocar um monte de outras matérias que não a doutrina espírita dentro da doutrina espírita. Então você está querendo transformar o movimento espírita, a doutrina espírita, no quê? Numa ciência que estuda as coisas da matéria? A doutrina dos espíritos não é para estudar o espírito? Então assim, não tem nada a ver com o que esse irmão está falando. Grupos de estudo e leitura online continuarão existindo após a pandemia. Graças a Deus que esse irmão profetizou isso, porque eu já estava até preocupado. 3. Novos modelos de sala de aula. Novos modelos. As salas de aula não terão mais formatos tradicionais. Mais uma profecia. Não terão. Ele está afirmando isso. A interação entre pessoas será favorecida pelo formato de aulas preparadas para a troca de informações, rodas de conversa e consultas online em tablets e celulares dentro da sala de aula. Aplicativos, ou seja, nós não vamos mais fazer aquele círculo, né? Ou vai ter uma pessoa lá na frente falando, todo mundo vai ficar no celular, no tablet, assim. Parece aquelas universidades onde os alunos não estão, às vezes, muito prestando atenção, ou vão ali, aí dão uma olhadinha no WhatsApp. Olha só o que esse irmão está propondo, o movimento espírita. Aplicativos como o Kardecpedia vão evoluir para a tecnologia de inteligência artificial, juntando a obra de Kardec e livros complementares com pesquisas da atualidade. 4. Experiência do espírita. Instituições se preocuparão em oferecer uma nova e melhor experiência aos seus frequentadores. Então, assim, além de ele ter que propor um negócio novo, ele vai propor um negócio melhor. Mas como que você vai propor um negócio melhor se você não é um espírito mais evoluído?
Tá? Qual o espírito hoje que nós vemos assim do tamanho de Chico Xavier, do tamanho do Divaldo, do tamanho de Eurípides? Nós não estamos mais vendo esse tipo de espírito entre nós. Então como é que outros espíritos menos evoluídos vão trazer uma ideia melhor para a gente? As pessoas não se sentirão seguras em frequentar um ambiente sem uma boa higiene. Banheiros equipados, ou seja, as pessoas não se sentirão mais seguras em frequentar um ambiente sem uma boa higiene. Ou seja, antes ele está dizendo que os centros eram centros sujos, né? As pessoas que limpavam o centro eram todas pessoas porcas. Banheiros mal equipados, sem papel e sabonete, falta de limpeza, cantinas sem comida saudável. Eu nunca vi um centro com cantina. Então tu estás querendo o quê? Transformar o centro espírita num shopping, meu irmão? Que loucura é essa? Cantinas sem comida saudáveis e ausência de acessibilidade serão mais observadas. Por isso, os gestores espíritas precisarão ser criativos e se preparar para custos maiores na manutenção dos centros espíritas. Ou seja, se você mora numa cidade onde você e todos os seus irmãos assim que decidem abrir um centro, se você não tiver dinheiro, vocês não vão abrir. Não tem mais como abrir um centro agora com baixo custo, né? Você tem que ser parecido com um shopping. Novos programas de voluntários serão criados para apoiar a integração. Novos programas de voluntários. O que esse irmão quer dizer com isso? Ele está propondo um negócio e não explica o que é. Novos programas de voluntários serão criados para apoiar a integração, acolhimento e orientação dos membros e frequentadores de uma forma mais intimista e profissionalizada. Mas como que uma coisa pode ser mais intimista e mais profissionalizada ao mesmo tempo? Ou uma coisa é mais intimista ou uma coisa é mais profissionalizada? Porque não tem nada a ver com o que esse irmão está falando. É uma besteira atrás da outra. A melhora da experiência vai estimular as pessoas a frequentarem os centros espíritas, senão ficarão assistindo os eventos apenas pela internet. Ou seja, o centro espírita, ou vocês vão lá, botam um negocinho mais confortável para mim, tá? Ou vocês fazem um joguinho de luz aí dentro do centro, você bota a almofada aí nas cadeiras, tira a cadeira de plástico, eu quero poltrona, senão eu não vou mais aí. E o centro espírita, não, tudo bem, eu vou fazer isso para você. Olha só que loucura. Inverter os papéis totalmente. Olha o que esse irmão está propondo, é uma revolução no movimento espírita. 5. Instituições abertas por mais tempo. Instituições ficarão abertas por mais tempo ao longo do dia. As recepções serão mais espaçosas e ampliadas para que voluntários recebam pessoas em horários estendidos. Mais uma profecia. Serão. Algumas instituições irão rever seus espaços. Então, a primeira aqui, as recepções serão mais espaçosas e ampliadas para que voluntários recebam pessoas em horários estendidos. Mas como é que tu vai fazer isso? O nosso centro, para abrir um dia de palestra, não é assim, vamos abrir um dia de palestra, tem que ter um responsável, tem que ter alguém que não falte. E se esse irmão ainda faltar, ele tem que ter alguém por trás dele que dê o suporte. Tem que ter pessoas para o passe, tem que ter pessoas para botar, para fazer tudo que tem para fazer numa palestra, para abrir a palestra, para fazer a leitura. Então como é que tu vai dizer que vão vir mais pessoas se as pessoas são voluntárias? O único jeito de tu, assim, vamos usar essa palavra, assim, obrigar uma pessoa a cumprir horário é se você pagar um salário para ela. Mas você não pode exigir de um voluntário. Você está dizendo que agora você vai sair da sua casa, você vai ter que ir lá para o centro. Como assim? Algumas instituições irão rever seus espaços para que o ambiente de entrada seja mais acolhedor, como uma sala de convivência. Olha só que besteira! Uma sala de convivência. Assim, igual o cara entra no hotel 5 estrelas, tem aquela sala bonita ali, para ficar no Wi-Fi, para ficar até o pessoal levar a mala. Agora o centro vai ter que ter uma sala de convivência, pelo amor de Deus. Haverá cabines individuais de harmonização com funcionamento permanente. Ou seja, você vai lá, uma cabine, com 24 horas. Às 3 horas da manhã, estou com vontade de ir lá no centro, vou lá tomar um passe. Nos quais, além da disponibilização de conteúdos curtos, como vídeos e audiobooks, se aplicarão passes. Olha só que loucura, é tipo uma cabine de uma lan house. Livrarias e cafés serão integrados ao ambiente de convivência da recepção, pelo amor de Deus. Então o cara vai fazer o quê? Daqui a pouco vai ter um McDonald's dentro do centro espírita. Eu estou dizendo, esse irmão quer transformar o movimento espírita. Olha a revolução que ele quer fazer. Cadê aquela doutrina simples? O que todo mundo fala
Às vezes vai fazer uma crítica à Igreja Católica, para que aquele tudo de ouro? E olha o que esse irmão está querendo fazer. A doutrina espírita, o espiritismo, desde a primeira obra básica, o Livro dos Espíritos, não tem 200 anos. Então imagina daqui a 1000 anos se começar a colocar luxo dentro das casas espíritas. Daqui a pouco vão ter catedrais espíritas cheias de ouro também. Olha só que loucura. E a simplicidade de nosso Senhor Jesus Cristo, onde é que está? Será um espaço aberto. Será, de novo, será uma profecia, né? Não haverá a separação por balcões entre pessoas, livros e lanchonete. Tá aí, vamos supor que isso tudo aconteça. Por que não haverá? Porque ele está dizendo. Cada pessoa pegará o item que precisa e pagará em sistema de autoatendimento. Pois é, parece que a gente está morando na Suécia, né? Vai ali, paga, pega o troco, tá tudo certo. É assim mesmo. Olha só que loucura. Além da integração, essas iniciativas serão importantes para a saúde mental dos frequentadores. Meu irmão, tu prestaste atenção no que tu acabaste de falar? Saúde mental dos frequentadores. Tá, é isso aí que a doutrina espírita propõe. Deixa um ambiente bonito para que as pessoas se sintam bem. Olha só que loucura isso. Aonde que está escrito isso? Na Bíblia? Onde é que está escrito isso? Nas obras básicas? Olha que loucura! Esse mundo está totalmente fora da realidade. 6. Divulgação da doutrina espírita. Os canais de divulgação do espiritismo se multiplicarão. No mundo do excesso de informações, apenas os trabalhos com conteúdo e produção de boa qualidade se tornarão relevantes. Olha só o perigo das frases desse irmão. O trabalho voluntário vai mudar, se qualificar mais por meio da especialização técnica. Então, olha, ele está falando em capacitação, ele está falando dessas coisas todas assim. Então, assim, o trabalho voluntário vai mudar, se qualificar mais por meio da especialização técnica. Então, agora, se você quer ser um voluntário numa casa espírita, se você quer ser um trabalhador, você vai ter que fazer um curso, ganhar um diploma, assim, de como colocar água no copinho. Como chegar 1 hora mais cedo para abrir a casa. Meu irmão, tá vendo o que tu estás propondo? Assim, se fosse alguma coisa lá no fundo, mas assim, é uma contradição atrás da outra. Uma contradição atrás da outra. E aí, ele diz, os divulgadores da doutrina espírita usarão todos os recursos e ferramentas disponíveis para a propagação das ideias espíritas, assim como Allan Kardec fez em seu tempo. Serão incluídos vídeos, podcasts e diversas redes sociais. 7. Olha só, é muita coisa assim que ele está propondo, né? Ninguém propôs o negócio, ninguém propôs tanta coisa de uma vez só. Ninguém propôs tanta coisa de uma vez só. Chico Xavier, acho que na vida toda dele, ele não propôs o que esse irmão propôs aqui nesse PDF. Que já está acabando, né? Já estamos indo para o 7. 7ª tendência. Atendimento fraterno online. Eu duvido que esse irmão leu algum livro de assistência espiritual. Eu duvido. Eu posto um doce com ele. Assim como já acontece com a telemedicina, surgirá o atendimento fraterno online que alcançará pessoas com problemas de mobilidade, como acamados e aqueles que não possuem acesso a casas espíritas. Instituições que se prepararem para estabelecer o trabalho como uma rotina bem estruturada, isso é uma empresa, né? É especialização técnica, é capacitação, é uma rotina bem estruturada, é uma empresa. Dispõe de local adequado, horário fixo e pessoas capacitadas executarão a tarefa com excelência. Ou seja, você executar uma tarefa com excelência não é o teu espírito falando para o outro espírito. Não é a tua vibração, o teu sentimento de amor, de devoção. O que vai fazer um atendimento fraterno com excelência é uma rotina bem estruturada, local adequado, horário fixo, pessoas capacitadas. É isso que vai fazer um atendimento fraterno com excelência. Os tratamentos serão mais personalizados, com fichas de consultas preenchidas online, que ficarão armazenadas em nuvens digitais. Meu Deus do céu! Nelas também estarão incluídas sugestões de vídeos, livros e outras mídias. No término do tratamento, haverá uma avaliação de adesão ao que foi prescrito. Ele não sabe nem o que ele está falando. Ele não sabe, eu tenho certeza que ele não sabe o que ele está falando. Tenho certeza. 8. Gestão digitalizada. Todas as atividades administrativas serão feitas por plataformas digitais.
Doações poderão ser realizadas por aplicativos de pagamentos como PicPay e PagSeguro. Assim, quando que a doutrina espírita, quando que o cristianismo primitivo focou nisso? Nunca foi tão externado. O negócio, se você está precisando, você vai numa palestra, você está lá num dia numa palestra, você vai dar um recado. E aí você vai lá e diz que o centro está precisando de fazer uma reforma e tal. Você não vai falar isso nem na tribuna para as pessoas que comparecem ao centro, você faz isso de uma forma velada. Então está querendo transformar o quê? O centro espírita, agora, para ser bom, tem que ter bastante dinheiro. Olha quanta coisa esse irmão está focando em cima disso. Isso não tem nada a ver. É claro que o centro espírita precisa de dinheiro. Nós tínhamos o Judas, lá com Nosso Senhor Jesus Cristo, que cuidava das moedinhas que eles ganhavam. Tá, mas quando que isso apareceu assim de uma forma ostensiva no Evangelho? Nunca! E por que agora tem que aparecer tão assim? As lojas virtuais das editoras farão parcerias com as livrarias, mais uma profissão, farão parcerias com a livraria do centro por meio de formato split, divisão de pagamentos. Dessa forma, o lucro proveniente das compras efetuadas por frequentadores cadastrados serão divididos entre editoras e instituições espíritas. A divulgação do calendário e da agenda de atividades será enviada diretamente aos frequentadores por meio de ferramentas online automatizadas. Os quadros de avisos se tornarão menos comuns. Quem é que te disse isso? Como é que tu pode confirmar um negócio desse? Soluções digitais e congressos. As plataformas digitais pagas deixarão de existir. Aplicativos espíritas que cobrem por assinatura, paywall, mudarão o modelo de negócio para doações e apadrinhamento. Ao contrário do que se possa pensar, esse tipo de plataforma crescerá exponencialmente, se for capaz de disponibilizar um conteúdo útil e relevante. Ao contrário do que se possa pensar. Então, se está todo mundo errado, ele está certo. Né? Congressos espíritas voltarão a acontecer normalmente. Graças a Deus. Já está até preocupado. Porque o pertencimento social é a maior fortaleza para a saúde mental, mas não é o que está aparecendo. Contudo, tem um contudo aqui. Os movimentos de arte e alegria ocuparão mais espaço. O que seria um movimento de alegria? Não dá para entender o que esse irmão quer dizer. A programação presencial será mais curta, uma vez que os eventos começarão alguns dias antes nas plataformas online. Então, assim, os momentos de arte e alegria ocuparão mais espaço. Então, assim, espíritos superiores, vocês que estão doutrinando as pessoas, vocês assim, agora vocês, eu vou reduzir um pouco o tempo de vocês, porque tem que ter momentos de alegria. Então vai ser um negócio bem bobinho, assim, para as pessoas rirem. É isso aí que traz a felicidade para o espírito, assim, aquela felicidade eterna, né? Aquele sentimento de compromisso em seguir Jesus. É uma bobagem atrás da outra que esse irmão falou. Eu não tenho nada contra ele. Eu não tenho mesmo. Eu desejo o bem desse irmão. Claro que eu desejo o bem dele. Nós somos irmãos em Cristo. Só que assim, ninguém propôs o que ele propôs até agora. Como é que esse irmão pode chegar e ter a audácia de falar um negócio desse, pô? Tanto assim, de tanta contradição uma atrás da outra. Não se baseou em nada, assim, da doutrina espírita, nada. Assim, não entendeu nada da doutrina espírita. Pô. É um escritor espírita. Aqui diz aqui que ele escreveu já o livro O Estudo do Espiritismo na Era Digital e Eles Estão Entre Nós. Que loucura, o cara que se diz aí escritor espírita, se diz não é um escritor espírita, né? Não sei se é espírita, mas é um escritor. E dizer tanta besteira assim por metro quadrado. E agora vem o pior de todos. E eu digo para você, anátema. Isso aqui é um anátema. Mas isso aqui tem que ser falado. Você não tem o direito de dizer um negócio desse. Não tem o direito de dizer um negócio desse. Ele deixou o melhor para o final, a cereja do bolo. Movimento federativo. E veja assim, eu não sei, eu realmente acho, porque como é que pode os dirigentes das casas espíritas ter concordado com um negócio desse? Eu acho que eles viram assim o plano aqui, né, tudo coloridinho, assim, parece aqueles sites assim de, vou fazer uma pós-graduação, e daí eu vou naquele site assim, tudo colorido, tudo bonitinho, né? E aí eu vou, não tem como entender um dirigente de uma casa espírita concordar com um troço desse. Principalmente esse 10 aqui que nós vamos ler agora. Ele diz assim, movimento federativo. O papel das federativas se fortalecerá ainda mais para o movimento espírita.
A necessidade da produção contínua de novos conteúdos relevantes e a capacitação dos trabalhadores para torná-los especialistas em suas atividades. Especialista como? Especialista como, meu filho? Serão fundamentais para o movimento de unificação. Movimento de unificação ou movimento de controle? Porque parece que é o que você quer, né? Ele diz assim, o papel de curadoria doutrinária será ressignificado. Escuta, mais uma profecia. É praticamente um Isaías esse cara aqui. Em um mundo no qual o controle de informações é impossível, olha, presta atenção no que ele vai falar agora. Em um mundo no qual o controle de informações é impossível, a validação e avaliação de milhares de publicações disponibilizadas tornou-se impraticável. Realmente. Assim, hoje saem tantos livros assim, que diz, psicografado por não sei quem, e não tem conteúdo doutrinário. Às vezes é para ganhar dinheiro, assim, não tem, realmente não dá mais para controlar. Só que isso não é só a doutrina espírita, isso é qualquer assunto. Não dá mais para controlar nada. Isso é muita informação. Você não sabe nem, você não sabe, você vai lá, digita sobre um assunto, você não sabe quem é que está falando a verdade. Mas como é que você vai descobrir? Com estudos mais curtos, porque agora as pessoas não querem mais estudar? Ou você vai descobrir depois de anos de estudo na doutrina espírita? E continuará sempre aprendendo? Então, assim, olha, é uma contradição atrás da outra. Aí ele fala, as instituições que se ocupavam em avaliar se uma obra ou conteúdo era confiável irão ressignificar o próprio papel na divulgação do espiritismo, focando na formação das pessoas. Então, assim, meu irmão, vocês aí que verificavam assim, se as obras eram boas ou não, eu vou realocar vocês para outro lugar, porque agora como já não tem como descobrir mesmo, então abandona o barco. Mais uma profecia ainda. Dessa forma, o pensamento crítico, como sempre foi a proposta de Allan Kardec, diz para mim onde está essa proposta de Allan Kardec. Está nas obras básicas. Não, meu filho, se está nas obras básicas, pode ser uma interpretação tua. Eu quero um trecho que ele fala disso. Eu quero um trecho. É claro que assim, nós temos que usar a razão, é óbvio. É a fé raciocinada. Só que isso está longe do que é entendido hoje. Principalmente porque esse pensamento crítico está muito vinculado a ideologias políticas. Então não é esse sentido que Allan Kardec dizia. Você não explica, irmão. Você não explica nada. Você simplesmente fala. Você propõe a maior mudança desde que começou a doutrina espírita. Disparado. Vai ser a economia dos Estados Unidos contra a economia do Brasil, assim, da segunda proposta de mudança. Mas você não explica nada. Ele fala... Dessa forma, o pensamento crítico, como sempre foi a proposta de Allan Kardec, auxiliará o indivíduo na decisão autônoma sobre o que é confiável ou não. Tá, mas se você, repito, só quer dar estudos cada vez mais curtos, porque as pessoas não querem mais estudar, como é que você vai ter o pensamento crítico? Você vai ter o pensamento... Não, eu não concordo. Por quê? Porque eu não concordo. Eu sou crítico. Você é um idiota se você fizer isso. Tem que estudar a doutrina a vida toda para ter pensamento crítico. Pelo menos alguns anos para começar a criticar alguma coisa. E ter sinceridade. Eu não sei se esse irmão está tendo sinceridade. Não estou aqui para julgar ele. Mas assim, é tanta contradição, tanta coisa que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Nada a ver assim, com a doutrina espírita, com o movimento espírita. Nada a ver. Que eu coloco isso aí em xeque. E aí, ele fala assim, a segunda maior besteira. A maior besteira veio no final. Nos próximos 5 anos, produziremos mais conteúdo do que aquilo que já foi realizado até hoje na história do Espiritismo. Olha só, eu não duvido disso. Mas eu também não afirmo, eu não tenho como afirmar um negócio desse. Eu não sei como é que tu tens como afirmar um negócio desse. Então, assim, em 5 anos, vai ter mais conteúdo do que toda a história do Espiritismo. Volto a dizer, onde está alguém como Chico Xavier? Foi o cara que escreveu mais de 400 livros. Esse foi o cara que mais escreveu. Você pode confiar no que ele disse? Você pode. Por quê? Porque está de acordo com as obras básicas. O que ele escreveu, o que Divaldo escreveu, o que Leodenis escreveu, está 100% certo. Eu não posso dizer isso, porque 100% certo só está Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas são pessoas que nós confiamos, de olhos fechados, assim, muitas coisas, né? No Chico Xavier, né? Eu digo aqui, Chico Xavier e Divaldo. Leodenis tem... Mas isso é assunto para outra hora. E como é que você pode dizer que em 5 anos, produzindo mais conteúdo, vai melhorar alguma coisa? Porque tem que ter um espírito superior
para dizer coisas melhores. Então você está dizendo que a quantidade de coisas que você mesmo disse não dá mais para controlar, como é que isso pode ser bom? Então, como é que você propõe um negócio desse? Eu não consigo entender, como é que você escreveu tanta besteira. Não dá para entender. Eu não consigo entender como que os dirigentes de casas espíritas aplaudiram um negócio desse. E aí vamos para a pior parte de todas. A pior parte de todas. Obras básicas e complementares ganharão novas versões, abandonando a língua portuguesa rebuscada. Como assim? Você quer alterar as palavras das obras básicas e das obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco? As obras da Joana de Ângeles, que diz, é difícil de entender. Mas olha só, não existe uma palavra que vem com outra palavra que significa a mesma coisa. Cada palavra significa uma coisa específica. Existem sinônimos. Sinônimos são palavras que têm um significado parecido, mas não igual. Então, se você coloca palavras mais fáceis, você vai mudar um pouquinho o sentido. Se você coloca 500 vezes, você altera 500 palavras numa obra espírita, aí você já fez uma confusão gigante. Então, olha o que você está propondo. Existe um país agora que está querendo alterar, não vamos dizer tal, não vamos entrar em assunto político aqui, quer alterar as palavras da Bíblia. Dá para aceitar um negócio desse? Não dá. Então como é que tem que aceitar um troço desse aqui? E outra, qual que é o papel de alguém pegar e ler uma obra? Um livro, estudar, é aprender? Se você vai pegar alguma coisa que você já sabe tudo, então para que você vai ler um livro? Se você já sabe tudo que tem nele, se você já sabe tudo que significa. Por isso que você tem que estudar a obra espírita. Não pega uma palavra, você não sabe o que significa, vai lá no dicionário. Hoje todo mundo tem um smartphone. Vai baixar um aplicativo no dicionário, é muito mais fácil procurar, vai no Google. Agora, ele falou no vídeo dele, que eu assisti alguns vídeos dele para fazer esse vídeo aqui, ele fala palavras assim como debalde, para que ter? Então, então tu quer reduzir a nossa linguagem? Isso é uma besteira assim, gigantesca que esse mundo está propondo. E além da besteira, isso é um crime com a doutrina espírita. Isso aqui não é besteira. Besteira é o que ele falou até agora. Isso aqui é um crime com a doutrina espírita. Não pode passar um negócio desse. E aí ele fala, obra básica, surgirão audiobooks e parcerias com grandes estúdios para a produção de filmes e séries. A doutrina espírita tem que ser um negócio assim, milionário, tem que ser um negócio de Hollywood. Que besteira. Que besteira, meu irmão. Eu não conheço, eu estou em busca da verdade. Só quem pode provar isso é Deus. Eu também não preciso provar isso para ninguém. Tem que rezar para Ele, tem que me confessar para Ele. Mas assim, eu não sei até que ponto esse irmão está na busca da verdade aqui, ou se ele só quer aparecer. Quer entrar para a história da doutrina espírita dizendo que eu mudei tal coisa. Então assim, meu irmão, eu rezo todos os dias para não cair em erro. E eu não sou bom em nada, né? Não sou bom em nada. Meus defeitos são todos os defeitos. Mas existem coisas assim que nós vamos entendendo quando nós vamos estudando a doutrina espírita. Eu não sou o maior estudioso da doutrina espírita do Brasil. É claro que não. Não tive nem tempo de vida para isso. Mas eu sei mais da doutrina espírita do que quem não estudou. Eu estudo doutrina espírita há mais de 10 anos e o que você fala não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a doutrina espírita. Não tem nada a ver com o que ninguém propôs até hoje. Então, meu irmão, assim, eu sou um cara reservado. Mas se um dia a gente chegar a se encontrar, você ver esse vídeo aqui, não leva para o lado pessoal. Eu falo assim, é o meu jeito de falar. Eu não sou de ficar dando muita risada, assim, mas não é nada pessoal. Agora, toma cuidado, até porque não é você, né? Você está falando do movimento espírita. E o movimento espírita está altamente ligado com a doutrina espírita. Você está querendo mexer num negócio muito grande. Então, ou você é um missionário, ou você está fazendo uma besteira do tamanho do mundo. Então, o que eu tenho para falar era hoje. E fiquemos com Deus. Valeu!